Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, que Deus nos abençoe. Nós estamos aí de novo para continuar os nossos estudos de O Livro dos Espíritos, hoje especialmente dando continuidade ao capítulo 5 da parte terceira de O Livro dos Espíritos, que fala sobre lei de conservação. Nós estamos estudando o item gozo dos bem-terrenos. E já estudamos as questões 711 e 712. Hoje nós vamos dar continuidade, então, através da tecnologia, do estudo da questão 713. Então vamos começar vendo o que Kardec pergunta aos espíritos. Traçou a natureza limite aos gozos? Traçou para vos indicar o limite do necessário. Mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Olha que beleza de questão e que resposta maravilhosa. Como vimos na questão anterior, Deus colocou limite aos gozos dos bem-terrenos. E por quê? Para que pudesse nos instigar a nosso progresso, ao desenvolvimento intelectual, ao desenvolvimento das sociedades, ao desenvolvimento das instituições, desenvolvimento da tecnologia, o progresso das ciências, da arte. Quer dizer, na realidade, isso tudo faz parte do desenvolvimento do ser. E, por outro lado, para nos dar a experiência através das tentações, que o gozo dos bens terrenos nos traz, porque é realmente agradável, né, você desfrutar daquilo que a terra pode nos fornecer. Para que aprendamos, então, o limite deste gozo. Veja, nós podemos ter boas e más experiências. Se temos boas experiências, nós temos raciocínio, boa razão para começarmos a trabalhar esta ideia de limite. Se nós temos experiências más, elas nos ensinam aquilo que devemos ou não devemos fazer. Então, assim, na natureza, nós encontramos esse limite, como os Espíritos nos disseram. Nós aprendemos, então, pela razão, o que é necessário e o que não é o excesso. Quando falha a razão, quando a razão dá uma titubeada lá, né, nós chegamos à saciedade. E, neste caso, nós temos um problema. Nós vamos abusando dos bens terrenos, prejudicamos nossa saúde, prejudicamos a convivência social, prejudicamos as condições da vida material, dificultamos, na realidade, todo o processo de relacionamento. Nós temos aí inimizades que surgem porque nós estamos abusando dos bens terrenos e outros não têm nada, até mesmo no campo familiar. Ou nós estamos usurpando os bens dos outros para que nós possamos gozar. Então nós estamos aí também buscando conviver de uma forma infeliz neste excesso do gozo do bem terreno. Nós aparentemente estaríamos buscando a felicidade, mas é uma felicidade efêmera. Uma vez que acontece algum problema, nós paramos de ter o gozo dos bens terrenos. Olha o que está nos acontecendo agora. Quanto desespero está acontecendo, quantas angústias, quanta depressão está acontecendo, porque as pessoas estão longe dos seus bens, a não ser a sua residência, quando as têm. Elas estão longe do seu trabalho, estão longe dos parques, estão longe do shopping, estão longe de tudo aquilo que nos convida ao excesso, dos bares, dos restaurantes. Então, tudo isso é lícito, mas será que o excesso não seria ruim? Não seria uma boa hora de nós nos buscarmos esta razão de ser de tudo o que está acontecendo?
dentro desses limites que nós estamos trabalhando, pensando, nós estamos passando. Então, essas dificuldades, elas se expressam também de outras formas, né? Nós desenvolvemos uma ambição muito grande e essa ambição desenvolvida, ela gera o egoísmo. Porque quando nós queremos ter as coisas para que os outros não tenham, ou no sentido de que só nós devemos nos apropriar daquilo, nós estamos desenvolvendo o egoísmo em nós e com isso uma sociedade egoísta, extremamente egoísta. É onde nós estamos vivendo. Pensa bem quantas pessoas estão exagerando nas suas compras atuais com medo de faltar alguma coisa para si, para os seus, e na realidade não pensando no próximo. Nós vamos aí buscar um álcool agora para higienização, a gente não consegue. Por quê? Porque aqueles que quiseram muito, na realidade estão desfrutando daquilo para o seu único gozo. E é triste a gente ver, mas é a realidade que nós estamos passando, mostrando o atual estágio da humanidade. Não é à toa que no capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, versículo 25, que Kardec estuda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus diz: mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Que nós colocamos todos os nossos prazeres dentro do prazer material. Que nós buscamos no mundo a felicidade. E que a felicidade, sabemos, não é deste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de nós, aqueles que acumulamos demais as coisas, porque teremos necessidades. É a lei da vida para nos fazer balancear entre o supérfluo, o necessário, entre aquilo que realmente nós necessitamos ou aquilo que nós consumimos em excesso. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Quantos desesperos que estão acontecendo agora. E se nós formos perguntar por quê, nem precisamos, que sabemos, é necessário. Mas podemos perguntar para quê? Para nós termos outros valores na vida. Então Kardec fala para nós dessas aflições, dessas situações em que passamos. Ele vai dizer que se as causas não são atuais, são anteriores. Mas nas atuais nós temos muitos problemas que Kardec então resume em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos tirar algumas ideias apenas aqui. Quantos homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição, desse exagero que temos nos nossos desejos, nos excessos. Os Espíritos estão esclarecendo isso para a gente. Estão colocando isso de formas variadas para que nós possamos entender. E dando a oportunidade agora da experiência, para que não só teoricamente nós aprendamos, nós coloquemos em prática, analisando realmente o que nos é necessário daquilo que é excesso da nossa parte. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Não saber limitar os seus desejos. Quanto sofrimento acontece, quanta ruína, porque os indivíduos gastam até aquilo que não têm para ter alguma coisa, porque o seu desejo assim está pedindo. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação, suscessibilidade. Quantas disputas nós poderíamos... Disputa não é cooperação, é disputar, é querer ser melhor. É o orgulho que vai à frente disso tudo. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Já falamos isso um pouco atrás. Esse excesso causa enfermidade. Agora nós estamos diante de um processo que não foi o excesso que causou, não sabemos, mas acredito que não. Mas há alguma coisa que nos sai do controle,
que nós precisamos de desenvolver tecnologia, desenvolver a ciência para amenizar as dores, para amenizar as aflições. E estamos entrando, às vezes, em neuroses por causa de psicose, neurose, sei lá, por causa deste problema que nós estamos enfrentando agora. Então, nós temos que tomar cuidado, porque somos pais, e os pais, às vezes, infelizes, porque não combateram desde o princípio as más tendências dos filhos, incentivaram este gozo excessivo das coisas materiais, sem se preocupar com a vida espiritual. Portanto, meus amigos, não há quem possa responsabilizar os outros pelas próprias aflições. As aflições são geradas por nós mesmos, né? Por isso é que Kardec vai encerrar no Evangelho segundo o Espiritismo aquele trechinho que ele fala da justiça das aflições. Ele vai encerrar dizendo assim: olha, o homem as evitará, as vicissitudes da vida, quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, nós não podemos deixar as situações de agora e de momento algum nos levar só para a posição intelectual e para a melhoria do próprio conforto físico, mas muito mais para nós analisarmos as leis que nós estamos sujeitos a ela, a lei divina e natural. Entendendo então o limite dos gozos dos bens terrenos, de preferência sem causar sofrimentos para nós e sem causar sofrimentos para os nossos semelhantes. Aí sim estaremos conquistando a felicidade, encaixando-nos dentro desta lei moral que Kardec vem nos explicar a respeito do gozo dos bens terrenos. Nós vamos interromper aqui e voltaremos no próximo vídeo para que nós podemos estudar a questão 714 sobre ainda o gozo dos bens terrenos. Muita paz para todos e que Deus nos abençoe.